Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra do Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 10. Viver o presente. Pergunta: embora a sociedade atual saiba que o presente está atrelado ao passado e que o futuro depende do agora, por que, de modo geral, as pessoas não conseguem viver plenamente o presente? Resposta: um fator importantíssimo para quem pretende viver melhor é esclarecer-se quanto à vida após o desencarne. A principal causa que leva as criaturas a não se harmonizarem com o presente está vinculada aos fortíssimos traumas trazidos de outras vidas. Por meio de sutil canal de comunicação entre o inconsciente e o consciente, o espírito, enquanto encarnado, sente lampejos do que está gravado em seu subconsciente ou no inconsciente profundo, mas, por causa de sua pouca evolução, não tem claramente os registros, na memória objetiva, de suas vidas anteriores e, por isso, não tem recursos para descrever a sua história com objetividade e precisão. A triste e desmotivadora história dos tempos idos apresenta pessoas concebendo que após a morte iriam para o inferno eterno, conforme a teologia pregada em cada época em nome de um Deus de bondade e justiça, punições satânicas de forma que os faltosos seriam queimados em fornalhas ardentes em meio a diabólicos espíritos do além-túmulo e castigos santificados até a morte em nome do Deus Amor. Foram muitos os traumas milenares gravados através das sucessivas vidas. Com tais registros na alma, mesmo de maneira inconsciente, o passado se torna tão presente que grande percentual da sociedade não consegue viver plenamente o agora e muito menos encontrar força para vislumbrar um futuro dadivoso e se projetar rumo à eternidade. Pergunta: será que as duras provas que tivemos em outras vidas nos tiram a alegria de viver atualmente? Resposta: evidentemente, pois, na condição de espíritos primários, continuamos praticando as mesmas ações de vidas pretéritas, que reativam os tristes registros das vidas anteriores, os quais subjetivamente inibem a alegria de viver e nos levam a dores e sofrimentos. Observemos que muitos espíritos encarnados, desde a infância, demonstram desarmonia íntima, semblante carregado, mau humor, etc. Atualmente, com a Terra promovida à condição de escola secundária e, simultaneamente, sendo o momento de prova final para aqueles da derradeira oportunidade, na condição de alunos do curso primário, é bom relembrar que estamos entre duas fortíssimas forças, a crística e a crítica, cabendo a cada um fazer a sua escolha. Naturalmente, os seres humanos de conduta infantil que estão sendo reprovados no curso primário serão exilados para outros mundos. Com a Terra sem os espíritos deprimidos devido ao medo da morte, sem os viciados, os debochados para com as leis do imponderável, os corruptíveis e os corruptores, a sociedade terrena gradualmente terá ações mais compatíveis com as lições evangélicas de Jesus. Consequentemente, as reações serão positivas e motivadoras, e assim a dor consumirá a dor, ou seja, a dor-reação vai aos poucos nos disciplinando durante as sucessivas reencarnações, até atingirmos evolução espiritual em que nossas ações não contrariem as leis do Criador. Compreenderá a divinal tarefa que desempenha a dor na economia da vida universal. Com a evolução espiritual, surge no ser humano a sagrada gratidão, pois ele passa a saber que o sofrimento e a dor criam bases sólidas com raízes profundas fincadas na eternidade experimental, a fim de que traga a sua força superior, alume e desenvolva suas faculdades criadoras. Abraçará o trabalho como dádiva a despertar suas forças latentes, estruturar-se para desempenhar funções progressivamente relevantes na engrenagem da criação e alavancar o crescimento interior
do espírito eterno e imortal, pois entenderá que, na escola secundária terrena do milênio em curso, o trabalho é constante e universal, pois, quanto mais se evolui, mais se trabalha na vinha do Senhor. As nossas lamentações, reproduzindo acontecimentos trágicos do passado, não irão desfazer a nossa história para vivermos melhor no presente e nos qualificarmos para um futuro luminoso. Portanto, é preferível investir no agora, para adquirirmos méritos e, nas próximas vidas, sermos mais operantes na obra do Cristo Pai, o planeta Terra e sua humanidade. Pergunta: será que a nossa falta de motivação para expressar a alegria de viver, simpatia, bom humor, etc., não é por causa da ignorância que temos quanto à vida na dimensão dos desencarnados? Resposta: os espíritos incipientes deixarão a Terra, pois negligenciaram as oportunidades ensejadas pelas sucessivas vidas. Também os incipientes, por falta de experiência e sem condição evolutiva para aproveitarem adequadamente os novos ensinamentos que serão lecionados em um educandário de nível secundário, nosso atual orbe. Avaliemos mais algumas constantes universais. Os líderes das doutrinas espiritualistas esclarecerão a sociedade de maneira clara e objetiva quanto à logicidade da vida nos planos espirituais. Evidentemente, sem espíritos fóbicos encarnados, a humanidade tornar-se-á esplendorosamente mais alegre, mais expressiva. Na mesma proporção que a criatura reconhece que é um ser imortal, as suas faculdades criadoras aumentam o campo de percepção. É a sabedoria divina latente na consciência individual do espírito rumo à sua aventura universal e eterna, pois o reino de Deus está no homem. Em Aquário, a inércia contemplativa será substituída pela dinâmica construtiva, imperativo comum a todas as criaturas de Deus do reino humano que continuarem frequentando a escola Terra. A natureza, fazendo uso da didática evangélica, sutilmente vai operando maravilhas na alma humana e, sem que ela note, estará sempre atendendo ao empuxo divino rumo à sua ascensão. Isso porque de Deus viemos e a Ele voltaremos compulsoriamente, nem que dure um tempo chamado eternidade. Estamos certos de que a motivação íntima para expressar harmonia, alegria, simpatia, bom humor, bem viver e etc., surgirá de nosso interior à medida que trouxermos ao nosso consciente a capacidade realizadora de nosso Cristo interno. Pergunta: uma vez que o foco é viver o presente, na história do cristianismo constam líderes do catolicismo isolados da convivência social e do trabalho profissional. Essa conduta pode causar traumas à alma, fazendo com que nas próximas vidas sejam apáticas, deprimidas e sem estímulos para a conquista de novos e eternos ensinamentos libertadores? Resposta: por já termos conhecimento de que a evolução espiritual é eterna, por que ficarmos presos à conduta de nossa infância? Vivamos o presente, estudando tudo o que for inerente às duas realidades da vida, material e espiritual. É sempre bom ter em mente que os céus se conquistam na terra e que o indivíduo deve trabalhar-se para evoluir e ascender e, ao mesmo tempo, trabalhar para prover suas necessidades existenciais com o suor de seu rosto. Observemos com olhos da logicidade. Não há possibilidade de o espírito adquirir mérito a ponto de ter condições para adentrar os pórticos celestiais se na vida existencial ficar só rezando, enquanto almeja o céu, ou só trabalhando para suprir suas necessidades na terra. As leis da evolução exigem equilíbrio entre a razão e o sentimento, pois o Nazareno Mestre disse que era preciso orar e vigiar. O trabalho realizado pela razão fortifica a alma para graduar-se à emoção com segurança, harmonia e equilíbrio. Em sua condição sagrada de força criadora,
o trabalho é a alavanca a impulsionar a alma ao autopolimento com o objetivo divino de diplomar-se aos planos dos bem-aventurados. A oração, sem a ação transformadora, ensejada pelo conhecimento transcendente que liberta a consciência, não qualifica o espírito para ele, com o seu eu Cristo, alegremente sintonizar-se com a frequência do Cristo Pai e tornar-se mais operante durante a encarnação. Percebe-se assim que a conduta de quem se dedica somente à terra ou somente ao céu não é saudável, pois, ao retornar ao outro lado da vida e constatar as oportunidades negligenciadas, o espírito poderá entrar em processos traumatizantes, os quais têm possibilidade de afetar sua conduta nas próximas vidas. Procuremos, sem delongas, vivenciar as emoções humanas seguindo os princípios éticos morais ensinados pelos espíritos superiores, pois travar as emoções é fugir da vida. É do conhecimento de todos que, quanto mais o espírito evolui, mais se emociona com o Criador, com a criação e com as criaturas. Quem tem dificuldades para viver o presente, que busque idealizar o que o aguarda na eternidade, considerando que tudo evolui no universo físico e metafísico. Imagine como será a sua esplendorosa capacidade de identificar Deus na criação e muito além, de ver em todas as vidas a presença do Autor da vida, sentir o Criador manifestados nos elementos ar, água, terra e fogo, em tudo, em todos e no todo. Por sermos portadores dos atributos da divindade suprema, Deus, na condição de espíritos cósmicos imortais, projetemo-nos para o eterno amanhã. Imaginemos aumentar a nossa capacidade realizadora à medida que evoluímos por meio das reencarnações. Que descobramos mais Deus em nós, que despertemos a nossa chama crística. É magnífico idealizar um futuro esplendoroso rumo à eternidade. Reconhecermos que somos coparticipantes da obra de Deus Pai. Sabermos que somos capazes e que é tarefa nossa, na condição de encarnados, criar com a nossa mente um luminoso cinturão energético em torno da Terra, visando a que as criaturas mais fracas se sintam protegidas nesta fase especial de transição planetária. Doravante, não nos permitamos viver com o semblante do ontem, pois o passado, por mais maravilhoso que tenha sido, é menor do que o agora, considerando que a evolução não tem fim e a eternidade nos aguarda. Portanto, viver o presente é a inteligência de quem pretende avançar na evolução rumo à ascensão. Fazem parte da humanidade terráquea bilhões de espíritos que foram exilados para este orbe, trazendo de outros mundos experiências luminosas ou sombrias. Por estarmos encarnados em um momento crístico e crítico de transição, em que a escola Terra deixa de ser de provas e expiações e passa a ser de regeneração e progresso, vivamos ética e moralmente o agora, pois quem não tem presente não terá futuro. Na condição de espíritos cósmicos caminhando rumo à eternidade, lancemos nosso olhar para o infinito e não permitamos que o passado nos prenda a épocas mortas. Viver alegre e festivamente o presente é ter certeza da imortalidade e da eternidade. Adventos crísticos. Tendo em vista que a evolução é eterna, o nosso passado, em qualquer época, foi menor que o presente. Por ser inconteste tal assertiva, esforcemo-nos para nos desvincular emocionalmente do passado, mas com gratidão. No entanto, é importantíssimo insistir em novo investimento, considerando que o ontem, por mais malbaratado que possa ter sido, faz parte de nossas experiências, enquanto o futuro, para os menos evoluídos, tem sinônimo de utopia. Para exercitar a nossa superconsciência, desenhemos um futuro dadivoso e nos projetemos para lá. Vislumbremos uma sociedade evangelizada em que todos tenham o céu como meta a ser alcançada, todos conscientes de que a vida é contínua, pois a morte não interrompe a vida.
Nessa projeção, idealizemos o funcionamento do universo com bilhões de corpos celestes em movimentos harmônicos, nos convidando para, em um passeio, singrarmos os espaços siderais em busca da conscientização de que somos seres cósmicos, eternos e imortais. Aproveitando a magnífica colaboração que o pilar científico tem ofertado à sociedade, dilatando progressivamente a nossa visão quanto ao universo criado, dinamizemos a nossa vida mental para dilatarmos também a nossa visão transcendente. Viver o presente é a palavra de ordem, e nos projetarmos para a eternidade é dilatar a nossa consciência. Mas não repudiemos o nosso passado, pois Deus, por ser perfeito, até em nossos desencontros, encontra meios para nos disciplinar. O nosso passado foi útil para nos graduarmos ao presente, considerando que na natureza nada se cria, nada se perde, pois tudo se transforma. Aí está a inquestionável perfeição de Deus, pois em suas leis constam as reações criadoras, até mesmo quando cometemos erros, comprovando que a tendência natural do espírito é abdicar da ignorância. Fim do capítulo 10.